ofensiva de transformação do sistema numa escala maior do que qualquer coisa que a gente teve até hoje, mas que, por outro lado, a maneira como isso é usado, como foi usado até agora, o problema da maneira como a abstração é usada no debate do aceleracionismo me parece abstrato demais. O problema da abstração, da discussão sobre a abstração, é que ela é excessivamente abstrata. Primeiro, porque falta um momento até aqui tem faltado um momento de mostrar, olha, com esses novos métodos de análise de dados, a gente pode descobrir isso, isso e isso. Você, por enquanto, tem uma nota promissória que diz a gente tem muita coisa para descobrir, mas ninguém está demorando a aparecer exatamente o que se tem para descobrir. Nesse sentido, uma coisa que eu recomendo altamente, tenho recomendado altamente para todo mundo, é um trabalho de pesquisa feito por um grupo espanhol, que é nominalmente coordenado pelo Manuel Castells, mas na prática coordenado por um amigo meu, que se chama 15M Data Analysis, que tem usado a análise de dados das redes sociais para fazer uma leitura do 15M espanhol, mas extrapolando daí modelos conceituais e empiricamente testáveis, o que é muito interessante, para pensar esses fenômenos que a gente tem visto no mundo inteiro, mas esse para mim seria um dos grandes exemplos do que tem sido feito até agora a partir desse potencial abstrativo. Mas o problema é que, obviamente, a gente não precisa, né? O que a gente precisa é abstração. A gente precisa de abstrações suficientemente concretas, ou seja, a gente precisa de boas perguntas a partir das quais... Por quê? Porque, na verdade, o debate, depois de décadas de apelo à experiência vivida, ao concreto, etc., ao etnográfico, ao material etnográfico, e uma repulsa à abstração, porque a abstração era sempre entendida como totalizante, como totalitária, como fecha na representação a singularidade e não sei o que. Agora parece que o pêndulo simplesmente foi para o outro lado. Na verdade, se você tem muita informação, é como olhar uma imagem, né? Se você olha uma imagem muito de perto, você não vê nada. Se você olha uma imagem muito de longe, você não vê nada. O que você precisa é encontrar as distâncias que vão revelando a você as diferentes informações que você precisa ter disso. E um problema político sério que tem no debate sobre o aceleracionismo é que a questão cognitiva da oposição dessa capacidade abstrativa à experiência de vida, ao concreto, à autenticidade, à ideia de comunidade, etc., se transforma numa oposição política. Então, a maneira como eles tratam basicamente todo mundo que vai às ruas pessoal meio folk politics, é um pessoal ingênuo que está buscando construir comunidade ao invés de pensar as possibilidades de transcender o capitalismo. Me parece que a leitura política que eles fazem é ingênua, no sentido de que ela é uma abstração ruim, porque ela generaliza de maneira bastante ruim sobre a realidade de quem são os protagonistas desses movimentos que a gente tem visto mundo afora, e o que eles pensam e o que eles querem. E ela é estrategicamente muito ruim. Por quê?
Porque a primeira pergunta que você tem que fazer quando você se coloca um desafio estratégico é: bom, quem é o meu exército? Né? Quem vai fazer isso? A partir de qual material humano eu posso fazer isso? E basicamente eles alienam em algumas linhas, eles alienam a única base política que eles teriam hoje, que são as pessoas que estão nas ruas. E ignoram tem uma crítica muito boa que o Mackenzie Wark fez ao manifesto aceleracionista, que é ele dá o exemplo do pesticida, né, do DDT. A falha do DDT não é uma falha científica, não é a falha da capacidade de abstração científica de criar uma coisa como o DDT. É uma falha justamente no loop de feedback que vinha da experiência folk, da experiência vivida das pessoas que estavam dizendo: olha, tem alguma coisa muito estranha acontecendo aqui, as nossas crianças estão adoecendo. A falha em reconhecer a informação que estava vindo da experiência concreta dentro do sistema político e técnico que havia criado o DDT como solução para um determinado problema econômico. Quer dizer, novamente você precisa integrar experiência concreta e capacidade de abstração. Ou seja, a gente pode dizer da abstração a mesma coisa que a gente pode dizer da aceleração, a mesma coisa que a gente pode dizer da tecnologia, em última análise, a mesma coisa que a gente pode dizer de tudo. Tudo é fármaco, tudo é remédio e veneno ao mesmo tempo. Abstração de mais é ruim, abstração de menos é ruim. Tecnologia não é nem solução, nem a origem de todos os males. Ela pode ser tanto uma coisa como outra. E, na verdade, e aí já me encaminhando para encerrar, essa ideia de fármaco é uma ideia que a gente pode aplicar, deve aplicar, não apenas ou enfim, que a gente pode aplicar à organização, ao pensamento da organização. Hoje, na verdade, o debate sobre a organização hoje, né, o debate entre as novas formas de organização, em rede, etc., supostamente espontâneas, e as organizações de massa mais tradicionais, ele é um debate muito ruim, muito pouco produtivo, porque a base dele é falsa. Ele se baseia numa imagem completamente mistificada do que é a realidade da organização, desse novo tipo de organização. Uma ideia mistificada porque trata ele pelo ideal político que ela trata essas formas de organização pelo ideal político que elas supostamente distanciariam e não pelo que elas realmente são. Qualquer pessoa que vá a uma assembleia sabe que uma assembleia não é uma coisa nunca será uma coisa inteiramente horizontal. Redes não são, a topologia de redes não é horizontal. Na verdade, essas não são redes ou esses movimentos não são sem líderes. O que não quer dizer, não significa passar a fantasia paranoica. Você tem a fantasia positiva de que pessoas magicamente, por um chamado, como se fosse bate-sinal, por um chamado no Facebook, magicamente milhares de pessoas saíram às ruas. Isso é mentira. Ou enfim, é uma narrativa completamente superficial de como esses processos se dão. E aí você tem a fantasia oposta, que é os líderes ocultos. Agora teve um cara que deu uma entrevista para a Época dizendo: sou eu o líder dos Black Blocs, na verdade sou eu que estou por trás dos Black Blocs.
E a coisa é tão fajuta que o cara nem investigado pela polícia foi. É uma matéria tão assumidamente fajuta que a polícia nem se interessou em ir atrás do cara. E é importante dizer isso, porque é importante discutir essas formas de organização pelo que elas realmente são, e esse tem sido o trabalho que tem me ocupado muito hoje em dia. Em primeiro lugar, porque aí você pode encontrar modos de questionamento e perguntas que são pertinentes tanto às novas formas de organização, tanto à organização em rede, quanto às organizações de massa, ou enfim, os modelos mais tradicionais de organização, que não vão desaparecer não vão desaparecer como tal, pelo menos no futuro próximo. E, bom, as vantagens de você encontrar modos de questionamento que são pertinentes a ambos, que criam um chão comum em cima dos quais eles podem debater, eu acho que são óbvias para todo mundo. E essas perguntas, para mim, elas apontam justamente para o fato que, novamente, todas as questões em organização são a respeito de coisas que são fármacoi ou enfim, de díades, onde você não tem que escolher entre um polo e outro, mas a cada momento encontrar maneiras ou encontrar atualizações, individuações, essa ideia das díades, eu tô tomando do Simondon, que resolvem aquela tensão entre os dois polos de uma maneira nova. Então, nunca é uma escolha entre abertura e fechamento. Com total abertura você não faz nada, com total fechamento você não faz nada. Nem partidos são totalmente fechados, nem redes são totalmente abertas. É sempre uma questão de encontrar, talvez a díade mais geral que a gente possa falar em relação à organização seja essa, da abertura e do fechamento, por isso eu vou falar só dela. E, por último, a díade maior, que é você deu a referência de 1972, a publicação do Antiédipo, a díade maior para a gente pensar a questão da revolução e da aceleração hoje, que é a díade de reterritorialização e desterritorialização, que tem que ser entendida justamente como díade. Não existe uma escolha pela reterritorialização ou uma escolha pela desterritorialização, porque a ideia é justamente toda reterritorialização está sempre escapando dela mesma, ela pode escapar numa velocidade mais rápida ou menos rápida, mas ela está sempre escapando dela mesma, e toda desterritorialização está sempre se fechando em algumas coisas, e ela pode se fechar de maneira mais ou menos completa, mais ou menos rápida. Mas toda desterritorialização está sempre criando as suas, mesmo as nossas, e a gente não pode pensar, embora a descrição do capitalismo no Antiédipo seja o capitalismo desterritorializa, reterritorializando, mas na verdade tudo desterritorializa, reterritorializando. Por quê? Porque se você desterritorializasse sem reterritorializar, você teria só caos. Você não teria, as coisas se moveriam a uma velocidade tal que qualquer individuação seria possível. Qualquer individuação é uma reterritorialização. O que para mim coloca duas questões. Coloca duas questões para a gente pensar essa problemática que relaciona revolução e aceleração. Uma que me parece absolutamente correta na ideia na maneira como o Ilan, por exemplo, entende e defende a ideia de aceleracionismo, que é, basicamente, o problema da revolução é você conseguir criar forças centrípetas
que sejam mais fortes que as forças centrífugas. Você precisa andar mais rápido que tanto a possibilidade da polícia te pegar, quanto a possibilidade de você se tornar a polícia, basicamente. Agora, isso é uma aposta estratégica e não uma aposta tática. Isso não significa que em toda situação a abertura, a desterritorialização, a fuga das identidades seja a melhor coisa. Não. Em alguns momentos, tanto o que a gente poderia chamar de tática revolucionária, digamos, por falta de nome melhor, tanto na nossa relação com o capitalismo, há momentos em que a aposta deve ser por acelerar e há momentos em que a aposta deve ser por diminuir o ritmo e por criar reterritorializações. E em criando reterritorializações, por um lado, não ter medo de reterritorializar, porque é necessário, é inevitável, e se a gente não consegue cristalizar as nossas forças em alguns momentos, a gente perde toda a capacidade de intervenção conjuntural. A gente está sempre num estado de dissipação que não nos permite agir de forma, intervir de forma estratégica. Então, não ter medo de criar reterritorializações, mas criar reterritorializações sabendo que a gente está sempre diante sabendo que as escolhas, a escolha sempre é basicamente a mesma, é tentar equilibrar a díade das forças centrífugas e das forças centrípetas, é a gente tentar se tornar capaz de adquirir a capacidade de enfrentar o inimigo, se tornar uma máquina de guerra capaz de enfrentar o inimigo mais rápido do que o tempo que leva para a gente se tornar o inimigo, basicamente. E que para mim é a aposta fundamental do Deleuze e do Guattari, e não a ideia de que a aposta deles seria simplesmente pela desterritorialização. Eu encerro com uma citação, enfim, eu encerro com a citação, porque eu não sei a citação de cabeça, é muito boa, mas um texto do Guattari dos anos 70, que ele abre o texto dizendo: estas duas lutas não precisam ser mutuamente exclusivas. A luta, basicamente, a luta pelo poder e a luta contra o poder. O nosso desafio é justamente criar máquinas capazes de lutar pelo poder e lutar contra o poder constituído, o que implica capacidade instituinte, capacidade de cristalizar o poder constituinte em instituições, no sentido mais amplo da palavra, mas que ao mesmo tempo entende que em todo momento o inimigo também é você, e você tem que lutar não contra as forças centrípetas em abstrato, mas porque algumas delas são necessárias e são importantes, mas contra várias vezes contra aquelas forças centrípetas que estão atuando em você mesmo ou na sua própria atuação. Como previu o Ilan, eu falei 10 minutos a mais do que eu ia falar. Eu juro por Deus que eu tenho tentado falar menos, mas na verdade eu falei 7 minutos a mais, então não foi tão